Esse é, com certeza, um dos símbolos mais reconhecidos do mundo. Mas o que ele realmente significa? Hoje, a gente vai fundo para desvendar os segredos do Yin e Yang. A gente vê ele por toda parte, né? Em joias, logotipos, obras de arte, tá na moda, em marcas famosas, em escolas de artes marciais, na medicina tradicional. É um ícone que realmente atravessa o tempo. Só que por trás de ser só um desenho bonito, uma estética, existe uma filosofia muito profunda sobre o funcionamento do próprio universo. Então vamos mergulhar nesse segredo ancestral e descobrir o que ele tem para nos contar. Para começar, o mais importante é entender o seguinte: Yin Yang é muito, mas muito mais do que só um desenho. É um conceito central da filosofia chinesa antiga. Uma ideia, sabe, tão poderosa que virou a base do taoísmo. A primeira menção a ele está num texto clássico chamado I Ching Jing. Para a gente entender de onde vem o Yin e o Yang, precisamos voltar lá para o início de tudo, pelo menos de acordo com a cosmologia daoísta. É uma história fascinante sobre como o universo que a gente conhece surgiu da quietude, do silêncio. A história é mais ou menos assim. No início, havia o Wuji, o vazio absoluto, o silêncio total. Mas aí, desse nada, surge uma força, um movimento em espiral, o Taiji, e é exatamente desse primeiro impulso que nascem o Yin e o Yang, as duas forças primordiais que, juntas, dão origem a tudo que existe. Ok, agora que já vimos a origem, vamos olhar para o símbolo mais de perto. A grande sacada dessa filosofia, o que é genial mesmo, é que a essência de tudo está tanto no desenho quanto nas próprias palavras usadas para descrevê-lo. É incrível, porque a própria linguagem já entrega tudo. Olha só, o ideograma para Yin combina os símbolos de colina e nuvem, ou seja, representa o lado com sombra da montanha. Já o Yang combina colina e sol, que significa, claro, o lado ensolarado. É a dualidade expressa numa metáfora visual perfeita, simples e genial. E esse símbolo famoso, ele tem um nome oficial, Taiji Tu. O círculo inteiro representa o Dao, a totalidade do universo. E as duas metades, Yin e Yang, mostram que esse universo está sempre em um estado de fluxo, de mudança contínua. E olha, cada detalhezinho aqui tem um porquê. O círculo é o todo, o preto e o branco, as forças Yin e Yang. Aquela curva em S no meio mostra que nada é parado, as forças estão sempre fluindo, uma entrando na outra. E os pontos? Essa talvez seja a parte mais importante. Eles nos lembram que dentro do escuro sempre existe uma sementinha de luz e dentro da luz uma semente de escuridão. Ou seja, nada é absoluto. Beleza, já entendemos as peças do quebra-cabeça, mas como elas interagem? Existem algumas regras, alguns princípios básicos que governam essa, vamos dizer assim, dança cósmica? O primeiro princípio é o da interdependência, e faz todo sentido se a gente parar para pensar. Como saber o que é calor sem nunca ter sentido frio? Ou o que é alto sem ter a referência do baixo? Uma coisa define a outra, elas não existem sozinhas. São literalmente duas faces da mesma moeda, inseparáveis. E essa dualidade se manifesta em tudo. O Yin é associado à terra, ao escuro, à quietude, enquanto o Yang é o céu, a luz, o movimento. São opostos que juntos formam um todo completo. Aí vem o segundo princípio, o equilíbrio dinâmico. E a palavra dinâmico é a chave aqui. Não é um equilíbrio parado, estático, é um processo de ajuste constante. O melhor exemplo são as estações do ano. O calor do verão vai diminuindo, dá lugar para o frio do inverno, que depois vai embora para dar lugar ao calor de novo. É um ciclo que nunca para. Para ilustrar, vamos imaginar um meio-dia. O sol a pino, o máximo de luz, o auge do calor. Esse é o pico do Yang. Mas é exatamente nesse ponto máximo que aquela sementinha do oposto começa a brotar. O dia começa a declinar e à noite, o Yin inevitavelmente se aproxima. E isso nos leva direto ao terceiro princípio, a transformação. A regra é simples: quando qualquer força atinge o seu extremo, ela naturalmente começa a se transformar no seu oposto. Esse é o ritmo fundamental do universo, do dia para a noite, da vida para a morte e para o renascimento. Certo, é uma filosofia muito interessante, mas e na prática? Por que isso importa hoje? A beleza disso tudo é como essa ideia pode ser aplicada à nossa vida, especialmente quando o assunto é saúde e bem-estar. Para se ter uma ideia,
Toda a estrutura da medicina tradicional chinesa é construída sobre os princípios do Yin e Yang. Práticas como acupuntura, massagem tuína, fitoterapia e as artes de movimento como Qigong e Taiji, todas elas têm como objetivo equilibrar essas duas forças no corpo. A ideia central é bem direta. A saúde é o resultado de um fluxo harmonioso e equilibrado de Yin e Yang. A doença, por outro lado, é vista como um sinal de que esse equilíbrio foi perturbado, seja por excesso ou falta de uma das forças. E isso é levado muito a sério. Na medicina chinesa, o corpo é mapeado com 12 meridianos principais de energia. 6 são Yin e 6 são Yang, cada um conectado a um órgão vital. Manter o equilíbrio entre esses pares é considerado essencial. É por isso que práticas como o Qigong e o Taiji são tão valorizadas. Elas não são só exercícios, são consideradas meditações em movimento, projetadas especificamente para ajudar a restaurar o equilíbrio interno do Yin e Yang, promovendo uma vida saudável e longa. Uma citação antiga talvez resuma tudo da forma mais perfeita. Yin e Yang são o Dao do céu e da terra. Eles são o pai e a mãe da mudança. Ou seja, não são apenas opostos, são as forças criativas que impulsionam o universo. No fim, fica claro que o símbolo é muito mais do que preto e branco. É um mapa do universo em constante fluxo. A grande questão que fica é, agora que essa linguagem foi revelada, onde mais é possível enxergar essa dança do Yin e do Yang acontecendo? Talvez nos ciclos da natureza, nas nossas relações, ou principalmente dentro de nós. A partir de agora, fica difícil não notar.